Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o calvinismo e quero explicar para vocês sobre a presciência de Deus. Eu vou falar várias coisas nesse vídeo, mas vou focar sobre a eleição, a predestinação e a presciência do Senhor. Aí eu vou fazer assim nesse vídeo. Eu vou dar essa introdução pequenininha, logo em seguida eu vou mostrar os textos que nós vamos ler, vai aparecer no papelzinho para você. E depois eu vou ler esses textos e fazer pequenas explicações entre eles. Os textos, eles estão na primeira e na segunda carta de Pedro. Eu escolhi a carta de Pedro para nós falarmos sobre esse assunto hoje. E depois que nós lemos os textos, eu vou finalizar esse vídeo aqui, para ele ficar mais curto, é a parte número 1. E na parte número 2 eu vou fazer o comentário geral das coisas, juntando o raciocínio de todos esses textos e mostrando como a linha calvinista ela realmente é maligna. Como ela faz uma distorção de todos os textos da palavra de Deus, unicamente para encaixar todos os textos à força, a todo custo, dentro da sistemática deles. Mas eles não são fiéis ao que está escrito, nem pode falar as coisas com uma boa consciência, nem conjugar a soberania de Deus junto com o seu amor e com a sua justiça. Mas eu vou mostrar todas essas coisas para vocês. Vou conseguir conjugar um Deus soberano, mas que também tem um verdadeiro amor e uma verdadeira justiça. Tá bom? Então presta atenção agora nessa primeira parte, e na segunda parte vai ser um discurso meu sobre todas essas coisas, onde a gente pode colocar a nossa mente para pensar nas obras de Deus, nos caminhos justos de Deus. Porque diz o Cântico de Moisés e Apocalipse 15, que é o Cântico dos Vencedores, que todas as obras do Senhor são justas e verdadeiras. Não há injustiça em Deus, em nenhuma das suas obras. Tá bom? Então vamos continuar o estudo. Esses são os textos que nós vamos ler. Você pode anotar aí na sua casa, e o papel, a foto, se vocês quiserem ver os textos, vou colocar na comunidade do canal. O primeiro texto está 1 Pedro 1, versos 1 e 2, que Pedro vai falar que os eleitos, a eleição é segundo a presciência de Deus. Aí depois, no verso 5 do mesmo capítulo, nós vamos ver que a salvação, Pedro vai falar que a salvação que foi preparada para se revelar no tempo final. É uma salvação que vai ser revelada. Embora o Senhor Jesus tenha feito ela na cruz, ela vai ser revelada. Nos versos 6 e 7, Pedro vai falar para nós confirmarmos o valor da fé. A fé que salva. Aqui o calvinismo fala que a fé não salva, mas Pedro fala que a fé salva. E ela tem que ser confirmada por nós. Mesmo que a fé tenha vinda de Deus, ele espera uma confirmação nossa. Assim como a eleição também tem que ser confirmada. Eu não coloquei aqui, mas eu vou acrescentar para vocês o texto depois. A eleição tem que ser confirmada assim como a fé. Verso 22. Pedro vai falar da purificação da alma dos eleitos, que é pela obediência à verdade. E é engraçado, é interessante esse texto, porque a purificação da alma, com certeza os calvinistas iriam falar que é para os eleitos, porque a purificação da alma, ela só acontece na cruz. Só que aqui em 1 Pedro, aqui está número 2, mas é capítulo 1. Em 1 Pedro, Pedro vai falar que tem pessoas que se esqueceram da purificação dos seus pecados. Pedro vai falar de perda da salvação e vai concluir isso em 2 Pedro 3, do 14 ao 18. Ou seja, expiação ilimitada, isso daqui é besteira, não existe. Aí em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 18 ao 19, Pedro vai falar que a salvação é com dificuldade. Olha que coisa! A salvação que o Senhor Jesus fez, ela tem que ser confirmada por nós e é com dificuldade. Mas em algumas traduções vai estar escrito assim: se somente o justo se salva,
que está os 3 pontinhos, né? Os 4 pontinhos. Se somente o justo se salva, aonde comparecerá o ímpio? Mas no grego, em algumas traduções, para confirmar, vai estar escrito assim: se é com dificuldade, que o justo se salva, aonde comparecerá o ímpio? Agora, se foi o Senhor Jesus que fez a salvação por nós, por que a dificuldade? Isso não entra dentro do sistema calvinista. Por isso que tem traduções para dar uma ajudadinha para eles. Esses textos são os textos que eu vou estar comentando para vocês. Vamos ler todos aqueles textos em sequência. Eu vou fazer pequenos comentários aqui, porque depois eu vou continuar no vídeo com os comentários. Então, o primeiro texto é 1 Pedro 1, do 1 ao 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros e da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, agora presta atenção aqui, segundo a presciência. Vocês acham que os calvinistas não torcem isso? Eles torcem, eu vou mostrar para vocês a distorção que eles fazem nesse texto para se encaixar dentro da sistemática deles. Então, seja como for, Pedro falou, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos para o segundo texto. É logo no verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. O que vai acontecer com essa salvação? Preparada para revelar-se no último tempo. A salvação que Deus preparou antes da fundação do mundo e foi efetuada pelo Senhor Jesus na cruz durante o tempo, ela vai ainda se revelar, e eu vou explicar isso para vocês. Vai se revelar no tempo final, quando ela vai aparecer, evidentemente diante de todos. Logo nos versos 6 e 7 diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, confirmado por quem? Por nós, e Deus vai estar vendo e testemunhando, não para ele saber, ele já sabe, mas os anjos precisam testemunhar e registrar, confirmado o valor da fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível. Pronto, só até aqui, foi para mostrar a confirmação da fé. No verso 22, tem um texto interessante também. Verso 22. Tendo purificado a vossa alma, purificação, nunca esqueça disso daqui. A purificação da alma. E isso só pode ser no sacrifício do Senhor Jesus, certo? Aqui as pessoas iriam falar, Pedro está falando com os eleitos, com aqueles que não podem perder a salvação, porque já foram eleitos antes da fundação do mundo e por isso receberam a purificação dos pecados. Por isso, eles receberam essa purificação. Certo. Só que vocês vão ver isso daqui recaindo sobre pessoas que abandonaram a fé e caíram da graça. Agora, em 1 Pedro, verso 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso do 18 ao 19. Diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pedro falou aqui que é com dificuldade. Dificuldade? Como assim? Dificuldade. Sendo que foi o Senhor Jesus que fez. Por isso que em outras traduções não vai estar escrito dificuldade, vai estar escrito se é somente o justo que se salva. Essa versão ajuda o calvinismo. Mas dificuldade? Sim, dificuldade.
Porque se você falhar nessa dificuldade, você vai perder a salvação que o Senhor Jesus colocou na sua vida. E ele vai continuar sendo Deus e você vai para o lago de fogo, mas vai receber um julgamento justo, não como no caso dos calvinistas. Agora, o interessante está na segunda carta. 2 Pedro 1, verso 9. Prestem atenção aqui. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, e estas coisas, vocês têm que ler o contexto, e em um outro vídeo eu vou ler e vou comparar isso com o que está no capítulo 2, para vocês verem que o negócio vai ficar mais revelador ainda. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido do quê? Da purificação dos seus pecados de outrora. O Senhor Jesus purificou pecados de pessoas que agora estavam cegas, se esqueceram de tudo que o Senhor Jesus fez por elas. E aonde que o Senhor Jesus faz a purificação dos pecados? Na cruz. Ou seja, ele morreu por pessoas e purificou pessoas que futuramente haveriam de perder a salvação. Aonde você enfia agora a tal da expiação limitada, que eu não sei se é o terceiro ou quarto ponto do calvinismo, eu esqueci. Joga no lixo. Ou você fica com Pedro, ou você fica com o calvinismo. Joga o calvinismo na lata do lixo, no dia que o lixeiro for passar, porque se for demorar alguns dias, vai ficar podre até ali. O lugar onde está o lixo vai ficar podre, vai feder. Joga no lixo no dia que o lixeiro for passar. E em 2 Pedro 3, nós temos algo interessante também. 2 Pedro capítulo 3, do 14 ao 18. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Veja que Pedro está falando que essa obrigação está sobre os santos. Ainda que o Senhor Jesus tenha feito a salvação, a qual ninguém poderia fazer, tem uma obrigação, uma responsabilidade sua sobre os eleitos. Mas você tem que confirmar a sua eleição. Como Paulo fala, a eleição tem que ser confirmada. Não para Deus saber, Deus já sabe, mas para os céus saberem e registrar. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha, Pedro citou Paulo. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, destes no plural, mas Pedro também se referiu à salvação. Que Pedro falou que pessoas já liam as cartas de Paulo naquele tempo e torciam os seus ensinos. O que será, hein? Qual era a distorção dos ensinos de Paulo acerca da salvação? E olha o que Pedro continua falando. Verso 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, Pedro, sim, reconheceu certas coisas difíceis de entender, mas não impossíveis. E essas coisas difíceis de entender, o que acontecia? Os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Segue o pensamento. Verso 17 aqui no topo. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, toma cuidado com aqueles que torcem as coisas em relação à salvação. Não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, aqui a gente pode colocar reforma calvinista. Por que eu coloquei reforma calvinista aqui? Pedro está chamando a atenção dos que foram chamados para serem eleitos,
falando que pessoas se esqueceram dos seus pecados, que anteriormente foram purificados na cruz. Olha só, somos assuntos. Pedro está falando, toma cuidado para vocês não caírem no papo daqueles que torcem o assunto da salvação, para que, Pedro está falando para quem, irmãos? Para os eleitos, para que descaiais da vossa própria firmeza. Agora vamos ler o texto de novo, sem interrupção. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, descaiais. Perda da vossa própria firmeza. Veja que o discurso de Pedro aqui não é esse. Irmãos, se vocês perderem, sei lá, como é que ele fala? Como é que ele poderia falar? Se vocês caírem da vossa própria firmeza, significa que vocês nunca foram salvos. Pedro não está falando isso. Ele está falando de pessoas que foram salvas, foram purificadas e abandonaram o caminho reto da salvação. Tem muito mais coisas aqui dentro dessa epístola que eu não li. E Pedro está falando, toma cuidado para vocês não caírem no erro desses insubordinados e descaiam da firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui ele finaliza a carta. Pedro está falando que há possibilidade desses eleitos caírem da sua firmeza. E o que acontece? Qual é a relação desse assunto de cair da firmeza? Cair da firmeza é negar a cruz de Cristo. É se esquecer de todo o trabalho que Cristo fez por essas pessoas na cruz. Porque se essas pessoas abandonam o sacrifício do Senhor Jesus, elas não serão salvas. Jesus continua sendo Deus e com a sua soberania vai julgar cada um segundo as suas obras no dia do juízo de Cristo, porque ele fez um verdadeiro chamado, ele não fez um teatro hipócrita calvinista com a humanidade, um verdadeiro chamado, e eles serão responsabilizados pelos seus atos, porque eles poderiam ter feito o bem e não fizeram. É isso que Pedro está falando aqui, irmãos. Toma cuidado com esses insubordinados reverendos calvinistas do YouTube. Essa pseudo-reforma, essa maldita mensagem que atrofiam a mente de todos. Agora eu vou continuar o vídeo no meu comentário, no meu discurso que eu vou fazer, após todos esses comentários. Então, irmãos, ainda que eu fiz explicações resumidas entre esses textos, só por essas explicações vocês conseguem ver que os pontos do calvinismo, os 5 pontos do calvinismo não se sustentam. Jesus morreu por todos. João chega a dizer que a propiciação pelos pecados não foi somente pelos nossos pecados, como João dizendo ali para ele e para a igreja, mas sim pelo mundo inteiro, por todos aqueles que haveriam de crer. E mesmo os que não haveriam de crer, se eles crescem, a expiação do Senhor Jesus estava ali, proposta e disposta para todos, um chamado verdadeiro, para aí sim poder ter um julgamento verdadeiro sobre as coisas do Senhor. Então, eu queria agora que vocês continuassem o raciocínio de todas essas coisas no vídeo número 2, onde eu vou continuar falando da presciência de Deus, mas eu vou falar com muito mais propriedade, dando exemplos claros de todas essas coisas. Nunca se esqueça, nunca se esqueça disso que eu vou falar para vocês. Se afaste de todo homem que tem antes do nome reverendo. Se afaste da igreja presbiteriana, porque ela está caindo na fé. Eles estão apresentando um Deus demoníaco, um Deus esquizofrênico, que sofre com distúrbios mentais, pessoas que estão se tornando egocêntricas, egoístas, incapazes de amar. Como é que elas vão amar com esse tipo de pensamento? Sendo que elas se acham as eleitas. Elas acham que esse amor e essa justiça calvinista está garantida sobre eles, sobre elas, sobre os filhos, sobre os familiares, sobre os pais. Quem disse que isso é verdade? Quem disse? Ainda que o calvinismo fosse uma verdade, que eu sei que não é, porque se fosse eu não estaria nesse
nesse evangelho, eu ia procurar qualquer outro Deus para servir, ainda que o calvinismo fosse uma verdade, seria totalmente realidade se o Senhor quisesse me usar por um tempo, graça evanescente, e depois me abandonar dos meus pecados para eu ser condenado. Seria totalmente possível Deus ter me amado e odiado os meus filhos. Ou ter amado um filho e odiado o outro. Ou ter amado os meus filhos, mas odiado os meus pais, já que eu sempre vou me achar o eleito. Totalmente possível. Por isso que eu falo, esse povo sofre agora e vai sofrer muito mais ainda depois, quando eles começarem a ter conflitos mentais. Porque foi todo esse cálculo que o diabo calculou quando ele desenhou toda essa linha calvinista. Porque essa linha calvinista não foi desenhada por Agostinho, ou por João Calvino, ou por Charles Spurgeon. Isso foi desenhado primeiramente por demônios. E depois demônios tiveram acesso a esses homens. Esses demônios manipularam a mente desses homens. E aí surgiram os livros. Satanás deixou tudo agendado para que hoje houvesse briga, divisão no meio do povo. Porque Satanás sabe que haveria pessoas como nós, principalmente aquelas que se predispõem a lutar contra essa maldição, que não iriam aceitar esse tipo de amor e esse tipo de justiça proposta aos homens. Eles iriam perceber, os justos do Senhor, iriam perceber que isso não tem nada a ver com a justiça e com o amor de Deus. E com a soberania de Deus. Porque, como eu disse, somente um Deus soberano teria o poder de salvar homens com o poder de escolha. Um Deus que não pode salvar homens com o poder de escolha não é soberano. E nunca poderia julgar os homens que ele não quis salvar de maneira justa. Ainda que os calvinistas vivam falando que isso seria justo, justo é para eles. Mas ninguém reconheceria isso como uma justiça. Os céus não se alegrariam disso. Então o diabo calculou tudo isso. Ele sabia que iriam ter pessoas que iriam se opor contra isso. E isso seria louvável diante do Senhor. Não pensa que isso é ruim diante do Senhor, é louvável. E assim, ele dividiria mais ainda o povo de Deus. Entendeu? Mas essa divisão que o diabo programou e está acontecendo agora na casa de Deus, é necessário acontecer. Por isso que o Senhor Jesus não impediu o calvinismo de se tornar calvinismo e de se tornar pregado em muitas igrejas, de estar no YouTube, nas redes sociais e conquistando muitos corações perversos. Porque toda a justiça há de ser manifestada. Entendeu, irmãos? Então é isso. Vamos agora para o segundo vídeo, onde eu vou comentar muito mais sobre a presciência de Deus, verdadeiramente conjugada com a eleição. Homens que foram salvos antes da fundação do mundo. E conjugar um Deus soberano, que tem o poder de predestinação, de eleição, mas deixar todas essas coisas em harmonia com o seu amor e com a sua justiça. Isso é totalmente possível. Isso faz parte de um Deus soberano. Tá bom? Então é isso, irmãos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. O vídeo vai estar aparecendo aí na tela final, parte número 2. Queria que você desse o like, não vá para a parte número 2 sem deixar o like. E não esqueça de compartilhar o vídeo depois que você assistir. Deixa seu comentário também, tá? Muito obrigado. Deus abençoe.